Estamos de volta e está todo mundo querendo saber como é que fica o tempo, né? Com muita coisa diferente acontecendo em partes diversas do nosso estado. A Gabriela Senzuc vem justamente para apontar essas informações. Oi, Gabi. Oi, Polito. Novamente, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Ontem a gente teve um início de semana mais fechado, né? Mais nublado, exceto no oeste, que está ensolarado desde o início da semana. E para hoje não deve mudar muito, apesar de que hoje é uma terça-feira, um dia mais ensolarado, né? Vamos dar uma olhada, então, no mapa de hoje, dessa terça-feira, porque a gente tem um cenário muito parecido com o dia de ontem, segunda-feira. O oeste segue sendo a região com o ar mais seco e a presença do sol aqui, ó, mais predominante, tá? Já o norte, a Grande Florianópolis, aqui no nosso litoral, ó, norte catarinense, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e no litoral sul, a gente tem o típico ar tropical, que é aquele ar quente e úmido, graças à umidade do mar. E com isso a gente tem algumas aberturas de sol entre nuvens e condições para pancadas de chuva e temporais mais isolados, novamente, mais para o fim do dia de hoje. As temperaturas seguem bem altas, olha só lá no oeste do estado, com as máximas de 29 em Chapecó, 27 em Caçador e 28 graus em Joaçaba. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, passa dos 30 graus, chegando à marca dos 32. 29 graus em Lages, na Serra Catarinense, 31 em Criciúma, lá no sul, e aqui no nosso litoral, 30 em Floripa, 31 em Itajaí e lá em Joinville, no norte do estado, 33 graus, uma terça-feira quente, então, o que pode trazer esses temporais novamente no fim do dia, principalmente para a faixa leste do nosso estado. Agora, amanhã, quarta-feira, a gente segue com o ar tropical predominando desde o centro até o litoral catarinense. No oeste, o sol vai continuar aparecendo mais, só que amanhã entre algumas nuvens, tá? A temperatura do amanhecer de amanhã, vocês já vão perceber que não baixa tanto quanto hoje, que estava um pouquinho mais ameno, um pouco mais fresco. E à tarde, amanhã, sem dúvidas aí, passa dos 30 graus. Olha só as temperaturas para amanhã, então, lá no oeste do estado, com máximas de 30 em Chapecó, 28 em Caçador e 29 graus em Joaçaba. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, novamente passando dos 30, chegando aos 32 e Lages, 28 graus na Serra Catarinense. Lá em Criciúma, no sul do estado, 31 e aqui no nosso litoral catarinense amanhece na faixa dos 22, tanto em Itajaí quanto em Floripa e chega aos 30 graus nessas duas cidades. Lá em Joinville, no norte do estado também, chegamos aos 30 graus nesta quarta. Já trazendo um spoiler para vocês, da segunda parte da semana, quinta e sexta, a gente vai ter um ar quente e úmido influenciando aqui em Santa Catarina. Por isso, a quinta-feira vai ter o quê? Altas temperaturas e no fim do dia a gente tem chance de pancadas de chuva e temporais, novamente com maior chance na faixa leste do estado. Lá para sexta-feira a gente até tem algumas aberturas de sol, aquela sensação de calor, de abafamento, e justamente isso que vai trazer uma chance de chuva mais forte e abrangente para todo o estado de Santa Catarina. Isso por conta da aproximação dessa frente fria aqui para Santa Catarina. E trazendo uma curiosidade aí para vocês sobre a sensação térmica. Muitas vezes a gente olha no termômetro e fala, não, 28 graus não é possível, está muito mais do que isso. Vou explicar um pouquinho para vocês aí, tentando trazer de uma forma mais lúdica. Esse desconforto térmico vem por conta dessas duas variáveis, as temperaturas e também a umidade. A temperatura alta e a umidade alta. Quando isso ocorre, a temperatura do termômetro não é suficiente para calcular o calor que a gente sente. Aí sim se faz um cálculo, uma segunda temperatura, digamos assim, que se leva em consideração as duas variáveis, temperatura e umidade. E aí sim a gente vai ter a temperatura mais próxima do que de fato o nosso corpo sente, que é a famosa sensação térmica, assim popularmente chamada. E agora, como o Polito disse, a gente tem estreia hoje no Balanço Geral, nada mais, nada menos do que o meteorologista Leandro Puchalski. Bem-vindo, Leandro, tudo bem? Tudo bem, Gabi. Prazer estar aqui com todos. Então, traz um pouquinho mais de informações para a gente, porque tem muita gente querendo entender por que esses temporais justamente para a faixa leste do estado, né? O oeste vem sendo privilegiado, com mais sol, dias bonitos, e o leste acaba ficando com mais cidades castigadas, digamos assim. Pois então, isso está muito relacionado com o comportamento do que acontece na atmosfera, não aqui em superfície, mas que a gente chama na baixa e na média atmosfera. E eu separei essa arte aqui que eu acho que vai ficar mais claro da gente entender. O que acontece é que a gente está tendo uma massa de ar quente e úmido, como a Gabriela falou nesses últimos dias, atuando mais na faixa leste por causa dos ventos na atmosfera. Então aqui, para vocês terem ideia, é a parte mais central do Brasil, tá? A região de São Paulo, aqui a parte do Mato Grosso do Sul, região do Mato Grosso. Então, o vento está soprando dessa parte centro-oeste do Brasil em direção, principalmente, observe aqui até pela cor verde,
mais em direção ao norte do estado, a região do litoral. Então está trazendo todo um ar quente e úmido dessa parte centro-norte do Brasil, justamente em direção a essa parte aqui de Santa Catarina. Em direção aqui à região de Chapecó, em direção à parte mais oeste, o vento na atmosfera está soprando mais de uma região mais da Argentina, sul do Paraguai, que não é um ar tão úmido. E por isso na região as temperaturas têm subido, principalmente durante a tarde, mas não com tanta umidade, porque vem aqui mais da região do Pantanal, vem da região da parte mais da Amazônia, então um ar mais úmido e por isso vem ajudando a trazer essas instabilidades na parte mais leste do estado. Então tem um pouco essa diferença na própria atmosfera, o que está deixando o pessoal do oeste com um tempo um pouco mais seco, sem esses temporais. E aí, para os próximos áreas. dias, para janeiro, o pessoal quer saber, vamos continuar com esses temporais, esses dias instáveis, né? Calor e temporal no fim do dia? Como já trouxe ali a informação da quinta, né, da quarta e da quinta, essa parte do norte do estado, o Vale do Itajaí, o litoral, a região sul do estado, precisa ter bastante atenção, porque sempre, preferencialmente, não exclusivamente, mas ter temporais no final de tarde e início de noite vai continuar fazendo parte da previsão desses próximos dias. Em alguns momentos, os índices de instabilidade estão bastante elevados. Então, ter temporal de forte intensidade ao longo das tardes desses próximos dias, na faixa leste, continua fazendo parte da previsão. E aí esse cenário todo que eu mostrei aqui, Gabi, muda justamente pela frente fria que a gente falou ali na sexta-feira, que aí a frente fria ela vai avançando mais do sul do continente, vai mudar um pouco o comportamento do tempo e por isso o pessoal do oeste aí volta a ter possibilidade de pancadas de chuva na sexta e de novo com alguns temporais, ou seja, um verão sendo verão mesmo. Né? Exato, bem típico. Obrigada, Leandro, pela tua presença e participação. O Balanço Geral te espera na semana que vem. Até mais. Até lá. Polito, e a gente agora vai contar com o Leandro Puchalski toda semana aqui no Balanço Geral, né? Muito legal para reforçar o nosso time aqui da NDTV. Muito bom. Sempre com participações especiais, analisando questões específicas e ajudando a gente a entender melhor, né? Como as coisas funcionam na prática. O telão também vai ser um grande acessório do Puchalski por aqui. Obrigado, Com Gabi. certeza. Obrigado você, Polito. Até amanhã para você que nos assiste. Até amanhã.